Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora AM Taubaté e também aos telespectadores da TV Câmara. Taubaté comemora 369 anos, dia 5 de dezembro. E nós estamos com esse projeto em desenvolvimento, já uma realidade, a transmissão de debates, de encontros para discutir o futuro da cidade de Taubaté. Taubaté, a discussão do futuro pela cidade e pelo cidadão. Nós ontem falamos sobre a educação e hoje nós vamos falar sobre um outro tema bastante polêmico para qualquer município. Nós vamos falar sobre a saúde, a tão discutida saúde. E para isso, nós convidamos aqui para os estúdios da TV Câmara Taubaté e também, obviamente, na transmissão pela Rádio Difusora AM Taubaté, a doutora Paula Vilhena Carnevale Viana. Ela é médica com mestrado em infectologia pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e doutorado em medicina pela USP, a Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora de saúde coletiva e pesquisadora do Programa de Planejamento Urbano e Regional da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, e integrante da Associação Paulista de Saúde Pública. Doutora Paula, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós temos na nossa mesa de debates hoje o jornalista Luiz Carlos Batista, que é assessor de imprensa da Câmara Municipal de Taubaté e também participa como comentarista aqui da TV Câmara, nos programas da TV Câmara. Muito bom dia, Luiz Carlos, obrigado pela participação. Bom dia, Pedro. Você disse no programa de ontem que não tem muita intimidade com TV, imagina se tivesse, né? Não, mas não tenho nenhuma. Não tem, mas foi muito bem. Estou aqui muito como bem. Um bichinho assustado. Um pouco já, um bichinho um pouquinho velho, mas assustado. Eu tenho a jornalista Sônia Maria Pereira Ribeiro, que é da TV Cidade. Muito obrigado pela presença, Sônia. Seja bem-vinda. Obrigada. E conto também com o jornalista João Paulo Sardinha, que é do jornal Gazeta de Taubaté. João Paulo Sardinha, como é carinhosamente conhecido no meio jornalístico da cidade, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, doutora também, aos participantes, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Doutora Paula, vamos começar então a conversa sobre saúde. Eu disse na entrada do programa de que é um assunto também polêmico para qualquer governo, né? O assunto saúde. Ele já foi mais polêmico, ele hoje em dia é bastante discutido, e por que é que ele é sempre um tema tão debatido pelo meio político, pela coletividade e pelo próprio governo, né? É meio difícil lidar com a saúde, doutora? Mais do que polêmico é porque ele é fundamental, né? O que seria das pessoas se a gente não se preocupar com a saúde? E eu acho que a questão polêmica está em que existem diversos modelos e modos de se implantar sistemas de saúde e que têm concepções diferentes. E o Brasil inovou, fez uma mudança nessa trajetória histórica quando implantou constitucionalmente, né, o SUS em 1988. Estabeleceu a saúde como um direito e, em 1990, regulamentou o Sistema Único de Saúde como uma forma de prover esse direito à população. Isso foi uma mudança da trajetória, do jeito de funcionar, de fazer política, de pensar a saúde no país. E a gente está até hoje tratando de instituir esse direito. Então, eu acho que é isso, ele é polêmico pelos diversos atores, interesses, disputas envolvidas no campo da saúde. Luiz Carlos? Complementando até essa observação feita pelo Pedro, que saúde é um problema no país, não só em Taubaté, alguns municípios falta verba, alguns municípios falta gestão, né? A senhora conhece a região do Vale do Paraíba, né? Todo o sistema de saúde das prefeituras. O que a senhora indicaria que não tem em Taubaté para resolver, para melhorar o atendimento à saúde da população de Taubaté? Então, primeiro, acho que a gente precisa desconstruir alguns mitos, né? Então, a gente costuma muito expor o que há de negativo no SUS e no sistema. E a gente não consegue muito enxergar os avanços que aconteceram em todos esses anos, nesses 20 anos, né? Mais de 20 anos. Então, como a gente avalia um sistema de saúde? Por indicadores. Mortalidade infantil.
melhorou em muito, diminuiu mais de 60, 80 vezes. Aqui em Taubaté, se a gente pegar desde 1990, 2012, ela caiu mais de 5 pontos. Era 19 em 1990, está hoje em 13, por volta de 12. É um número bom esse? Não, né? Ele ainda pode reduzir. A OMS recomenda um valor menor do que 10, mas ele já está abaixo da média nacional. Então, como a gente avalia se um sistema é bom ou se é ruim? Né? Avaliando como estão caminhando os seus indicadores. É todo um conjunto, Essa também, evolução, doutora, essa evolução não é muito lenta. Você sabe que no Brasil, claro, mexe, a gente quer sempre que seja muito mais rápido, mas se a gente for comparar, por exemplo, o objetivo das metas do milênio que foram estabelecidas, o Brasil foi o país da América Latina que mais rapidamente atingiu a meta, inclusive com uma redução 5 vezes maior do que tinha se proposto a alcançar. Então, é claro que a gente sempre quer avançar muito rápido, mas depende de uma série de outros fatores, né? A saúde, ela não depende só da oferta dos serviços de saúde, mas depende do nível de instrução, né, das pessoas, da população, do acesso a serviços básicos, saneamento, enfim, é o que a gente costuma chamar de determinantes sociais. Então, o sistema de saúde ele é importantíssimo, ele contribui, mas não é o único fator para a melhora de saúde da população. Agora, me parece um conjunto. A senhora falou Sim. que os números de Taubaté caíram nos últimos 20 anos. Isso é proveniente de um avanço na área de saneamento, por exemplo? Com certeza é um conjunto de medidas. É muito difícil a gente dizer foi essa medida isolada que promoveu a melhora. Quer dizer né? que Taubaté teve, de 20 anos para cá, menos doentes. Talvez, possivelmente, pelo avanço em saneamento na cidade. Na verdade, esse indicador mostra que morreram menos crianças antes de completar 1 ano. E esse é o principal fator que leva ao aumento de longevidade da população. A população de Taubaté está envelhecendo, né? Hoje, 12% da população tem mais de 60 anos de idade. Então, esse também é um outro fator. A gente melhora em um aspecto e isso vai trazer impactos diferentes que têm que ser trabalhados em outras áreas. Agora, temos um problema de financiamento? Temos. Né? Eu diria que não dá para dizer falta recurso ou falta gestão. Em geral, é uma combinação dos dois. Pois não. Sônia? Quero aproveitar a sua fala sobre indicadores e especialmente o que a senhora citou agora, os dados de envelhecimento da população taubatiana. Nós sabemos que o Brasil é o 5º país, daqui a pouco será o 5º país no mundo em termos de população idosa, né? É o 6º atualmente. Eu não vejo, pelo menos não tenho conhecimento, sendo da área de gerontologia, sendo gerontóloga, eu não vejo na saúde, especialmente de Taubaté, talvez um desconhecimento de minha parte, a atuação de gerontologia, da gerontologia, nesse dado tão importante, especialmente na cidade de Taubaté, de 12% da população já se encontra com idade igual ou superior a 60 anos. Eu gostaria de ouvir as suas considerações sobre a ausência da gerontologia, que me parece fundamental no sistema de saúde. Há diversas políticas voltadas para a população idosa. Como acontece no Brasil, nós somos um país com um grau muito alto de formalismo, né? Muitas leis e poucas implementadas de fato. Então, se a gente pensar nas leis para a população idosa, nós temos o Estatuto do Idoso, evidentemente, a Política Nacional de Saúde para a População Idosa, que vai lançar agora, inclusive, uma carteira do idoso bastante avançada, interessante, e um olhar muito especial para o idoso nas unidades de saúde da família. Então, uma questão que é muito importante aqui em Taubaté, que chama sempre atenção quando se analisam os dados, é que Taubaté tem 50 unidades de atenção primária, né? 50 unidades básicas de saúde para uma população de 300 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma para cada 15 mil. Quer dizer, há um excesso de unidades de atenção primária. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Fala, isso é bom. Bem, em termos financeiros pode não ser. Por quê? Porque eu não tenho ganho de escala. E aí é muito difícil alocar profissionais para todas essas unidades, quando seria melhor, se eu pudesse ter menos unidades, alocar profissionais e fazer treinamento. Então, o que a gente tem pensado em termos de atenção coletiva, né, saúde coletiva para a população idosa, é trazer o olhar da gerontologia para as equipes de saúde da família. Mas com a presença de gerontólogo? Não necessariamente, porque o médico de família, na sua capacitação,
teria habilitação para isso, porque senão o que acontece? A gente fica trazendo muitos especialistas para atenderem em 50 unidades de saúde. Então, tem o olhar do gerontólogo, tem o olhar do pneumologista, por exemplo, preocupado com a questão ambiental, tem o farmacêutico, que acha que um farmacêutico deve atuar em toda a UBS, e aí não tem recurso suficiente para pensar nessas questões. Então, a ideia seria o olhar do gerontologista, o gerontólogo como um profissional dos núcleos de apoio à saúde da família, educando a equipe inteira para trabalhar com esse olhar mais especial. Então, aí a gente entra num outro ponto que é falho na rede de saúde, que é a educação profissional, educação permanente. Eu vejo uma distinção, doutora, entre gerontologia, lógico, e geriatria. Sim, claro. Sim. Especificamente a gerontologia. Eu faço um trabalho por minha conta e risco numa comunidade de gerontologia e que faz muita diferença. E eu sinto a ausência disso no município de Taubaté. É uma ideia interessantíssima que esse profissional possa fazer parte do que nós chamamos Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF. E a gerontologia social. Sim, porque daí o gerontólogo, porque como dentro do NASF, o gerontólogo ele vai poder multiplicar esse conhecimento para a equipe e assim potencializar a sua ação. Até porque essa é a ideia da saúde coletiva. Está contemplado. Né? Sadinha, por gentileza. Bom, queria falar sobre a terceirização da saúde, né? Algumas cidades, grandes cidades já adotaram a terceirização até como forma de desburocratizar, né, o atendimento. Até em Taubaté também se falou. Queria saber se é um avanço para a saúde essa questão da terceirização, né? E se a cidade adota a terceirização, como que deve ser a escolha da entidade, da instituição que vai gerenciar toda a saúde? Esse sim é um termo polêmico, né? E que há defensores ardorosos dos dois lados, né? Da gestão pública, eminentemente pública, e da gestão realizada por um parceiro privado. E há diferentes modelos. O que é o mais importante? Eu não gosto particularmente do termo terceirização. Por quê? Porque quando o ente público faz um contrato para que uma organização social gerencie uma unidade pública, na verdade, ele se mantém responsável por essa unidade. E o contrato deve ser um contrato que estabelece essa responsabilidade. Então, ele pode ser muito eficiente, essa forma de gestão, se ele for adequadamente gerido pelo poder público. Ou seja, quando a gestão passa para um terceiro, isso não diminui a responsabilidade do governo municipal, por exemplo. Pelo contrário, tira a responsabilidade. Não tira. Só aumenta. Agora, na prática, o que se discute é que é mais rápido, mais eficiente, porque o governo ele é travado, né, com licitações e tudo mais, e a área da saúde ela exige uma agilidade maior, né, de ação, de operar todo esse sistema, já que estamos falando de saúde, de operar todo esse sistema. Isso daí acontece realmente? A terceirização ajuda nesse sentido? Alguns estudos mostram que sim, em termos, por exemplo, de contratação de pessoal, né, ou de compra, que você não precisa proceder à licitação. Então, o serviço ganha agilidade. Agora, é muito importante que para que ele continue efetivando a saúde como um direito, o contrato seja um contrato bem estabelecido. Então, é possível, para alguns municípios trabalham com contrato de metas, por exemplo, né? Essa questão daqui. Aumentou a mortalidade, não aumentou, como anda a rotatividade do leito, aceita todos os tipos de paciente, porque algumas organizações, elas passam a fechar a porta e atender somente aqueles casos mais leves, isso é inadmissível. Então, muitas vezes os contratos de gestão, eles estabelecem um valor fixo, e um valor variável que seria pago a partir do cumprimento de determinadas metas. Então, essa é uma ferramenta extremamente interessante que pode responsabilizar mais os gestores das organizações sociais. Aqui em São Paulo, esse é um modelo que foi criado em São Paulo, né? E que foi exportado para o Brasil todo. Em outros estados, há formas diferentes que também flexibilizam a gestão. Por exemplo, a criação das fundações públicas. Aqui mesmo na região, se eu não me engano, acho que é São Sebastião, que está estruturando esse modelo, criou uma fundação pública, então ela é uma fundação com mais flexibilidade, mas ela continua ligada ao governo, ela tem o conceito dela é diferente, né? Então, há até no sentido de orientação, de administração da saúde, vem do governo. Vem do governo.
Tá. Agora, mesmo como uma organização social, a orientação vem do governo. Não tem, elas não são autônomas, elas estão simplesmente realizando a gestão, operacionalizando a gestão a partir das diretrizes do governo, das metas, das regras e dos resultados. Gostaria até de voltar nesse assunto, né? Porque me parece realmente um sistema que em outras cidades funciona, né? Mas tem aquele negócio, quando está bom, é o governo que fez. Se acontecer alguma coisa de errado, é o terceirizador, é quem está prestando serviço que tem que ser punido. É mais ou menos assim, a gente volta com o assunto saúde. Taubaté em debate, pela Rádio Difusora AM Taubaté e também pela TV Câmara. Voltamos já.